Olá, bom dia para você, sua casa, sua família. Nós estamos assim um novo tempo na nossa vida, tendo a capacidade de nesse tempo refletir também sobre a palavra de Deus, com você na sua casa, a gente aqui para levar ao seu coração, mediante o Senhor, uma palavra que possa nos alegrar e nos encorajar também. Nessas próximas semanas nós iremos trabalhar um tema sobre a igreja irresistível. E é um tempo assim, extraordinário para a gente poder refletir sobre aquilo que é a igreja, a identidade dela, né? Para que ela se propõe, como é que Deus quer que nós vivamos como igreja nesse tempo. E nós temos esse livro aqui, que é do livro do Wayne Cordeiro, chama-se Igreja Irresistível. Se você depois quiser adquirir, fique à vontade. É um livro maravilhoso que vai falar de algumas características dessa igreja que é irresistível. E você terá a oportunidade também, nesse tempo, de refletir melhor sobre a sua vida nesse aspecto também, ok? Então, para a gente poder considerar nessa manhã o que vamos estudar, eu quero ler com você o Salmo de Davi, no capítulo 42, diz assim: Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Amados, a igreja irresistível, temos que entender o que é que o Wayne Cordeiro quer dizer com isso. Mas eu queria pensar primeiro com você em algumas perguntas para você refletir com a sua família em casa, consigo mesmo. O que você acha da igreja que você faz parte? Como é que é a sua relação com os membros da igreja da qual você faz parte também? Você acha que a sua igreja é irresistível para as pessoas que estão lá fora do mundo? Para aqueles que não conhecem do Evangelho de Cristo? Você, fazendo assim uma avaliação bem honesta e sincera, você acredita mesmo que temos conseguido alcançar e tocar o coração das pessoas que não conhecem Jesus através da nossa vida e testemunho? Se a resposta for não, a pergunta é: o que falta? Né? O que eu posso fazer para que isso venha acontecer? Se a resposta for sim, a pergunta é: o que podemos fazer para melhorar ainda mais a nossa conexão lá fora? Então, alguém diz assim: sou apaixonado pela igreja, porém menos que o Senhor dela. Então, uma primeira concepção que temos que ter nessa manhã ou nesse dia, é que a gente precisa esquecer que a igreja, não podemos esquecer que a igreja é do Senhor, né? A igreja é de Cristo, e essa é a razão do nosso senso equivocado às vezes de juízo, né? Nós criticamos a igreja que somos nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, quando você faz uma crítica sobre a igreja, talvez é contra você mesmo que essa crítica está sendo feita. Então, a igreja, ela é muito mais do que um prédio, a gente sabe muito bem disso, né? A nossa proposta é pensar nessa igreja, conforme o Wayne Cordeiro fala, uma perspectiva de uma igreja que alcança o coração das pessoas e toca o coração de Deus, ou então toca o coração de Deus e, consequentemente, ela alcança o coração das pessoas. É uma igreja com a qual Deus não pode deixar de apoiar e abençoar. Essa igreja que toca esse coração do Senhor, que com certeza vai influenciar positivamente vidas, famílias, casas, né? Então, com certeza essa será a nossa prerrogativa aqui nesses dias de estudo. Irmãos, o sucesso de uma igreja depende do que a mão de Deus vai fazer sobre ela. Não é a nossa estratégia, não é a nossa metodologia. Isso é importante, isso é necessário. Nós precisamos fazer planos para essa igreja, temos que orar por ela, sonhar com aquilo que Deus quer para a vida da igreja, porém, é a mão de Deus que vai conduzir o sucesso da igreja. E embora seja isso uma grande verdade, Deus conta conosco. Deus conta com pessoas iguais a mim, igual a você. E as pessoas, elas são atraídas para lugares onde o povo está ativamente envolvido com Deus. Não se iludem em achar que as pessoas irão procurar se relacionar com a igreja que não busca a Deus. Então, a igreja que não ora, por exemplo, ela não vai ter sucesso para alcançar de Deus uma resposta para essa geração, porque Deus é que vai trazer para nós uma palavra nesse sentido. Então, o Wayne fala assim: quando a ideia entra na sua cabeça,
Isso se chama informação. Quando ela toca o seu coração, isso se chama inspiração. Mas quando ela alcança os seus dedos e unhas, isso se chama encarnação. Aí, quais são as ideias que podem vir à nossa mente quando nós falamos sobre uma igreja irresistível? Primeiro, nessa igreja nós crescemos espiritualmente, pois a igreja ela cumpre o seu propósito. Como é bom o crescimento espiritual na nossa vida. A gente vai avançando, como Paulo mesmo fala, para aquilo que está diante de nós, prosseguindo para o alvo, para alcançar, conforme fala lá em Efésios, a maturidade em Cristo, a perfeição em Cristo. A gente vai nessa igreja testemunhar um forte senso de missão. É uma igreja que não está convicta, entendendo a sua missão, ela vai ser fadada ao fracasso. E nessa igreja onde existe esse forte senso de missão, os frutos eles serão visíveis. As conversões irão acontecer de forma consistente, as vidas serão transformadas, casamentos serão restaurados, líderes serão levantados. Então essa é a igreja irresistível que nós queremos tratar aqui. Nessa igreja a gente tem o desejo de ir a ela toda semana. Nesse tempo agora de dificuldade, de reclusão social, de isolamento, aí nós estamos sofrendo com essa questão da comunhão, de estarmos juntos uns com os outros, compartilhando a palavra, as dificuldades, as bênçãos, rindo, chorando juntos. E realmente há uma saudade muito grande do nosso coração, creio que do seu coração, com esse ajuntamento. Mas isso vai passar. Nós temos certeza que em breve tempo nós estaremos juntos de uma forma assim maravilhosa para celebrar a vida e a comunhão dessa igreja. Então essa igreja, a gente quer se envolver com ela. É essa igreja que a gente quer ter oportunidade para crescer, porque essa igreja irresistível, ela vai oferecer para nós oportunidades assim maravilhosas de termos relações saudáveis com outras pessoas. Temos assim, essa igreja também irresistível, nela nós temos vontade de investir a longo prazo. Alguém falou o seguinte, que há um sentimento de satisfação em fazer parte de uma igreja irresistível. A gente não tem vontade de ir embora. Você já participou assim, de um culto, de uma celebração, onde você não queria que aquele momento acabasse? Então esse é o momento que nós queremos desfrutar como um todo, e que isso seja para a gente o normal, do normal, que não seja uma coisa extraordinária, que seja tão normal isso, que se torne assim mesmo uma rotina maravilhosa para nós. Nessa igreja, nós queremos que os nossos filhos cresçam, que eles possam amadurecer. Essa igreja, nós temos o prazer em falar dela para as pessoas. Nós não vamos sentir assim constrangidos, nem inseguros para convidar alguém para frequentar essa igreja da qual nós fazemos parte. Perceba que estou falando aqui de ajuntamento, estou falando de gente, estou falando de povo, estou falando de corpo, ok? Então a gente vai se sentir relaxado por saber que na nossa igreja ela é um modelo de crescimento, não de perfeição. Então, às vezes confundimos o crescimento com a perfeição. As duas coisas são necessárias para a vida da igreja, mas elas precisam ser elas completam uma a outra. Então eu cresço e me aperfeiçoo. Então à medida que eu cresço, que eu amadureço na fé, que o meu caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, eu também vou me aperfeiçoando segundo o caráter de Cristo. Nessa igreja, diz assim o William Cordeiro, nós temos um sentimento mútuo de dizer assim, estamos juntos nessa. Que maravilha, como é bom a gente ter a sensação de que esse é um lugar que nós queremos estar o tempo todo. É um tempo assim maravilhoso para nós, Nesse lugar, nós somos pacientes com as pessoas e as pessoas conosco. Paulo fala uma expressão assim de mutualidade que eu acho importante. Suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nessa igreja irresistível, nós iremos sobretudo experimentar, irmãos, uma grande transformação de vida. Então eu não sei como que você tem se avaliado ultimamente como igreja, se você tem se entendido nesse momento como a igreja de Cristo, como alguém que realmente faz parte desse corpo como um todo, dessa igreja invisível que a gente crê e entende segundo a palavra de Deus também. Então essa igreja irresistível, ela tem uma grande característica, e essa
primeiro que a gente vai pensar nessa manhã, ou desse dia. Essa igreja, ela tem fome da presença de Deus. Olha, quando nós lemos esse texto de Davi, esse texto ele mexe muito com o nosso coração, não é? Davi está falando assim: Deus, a minha alma está sedenta pelo Senhor, como aquela corça que está lá no seu tempo de seca e ela percebe o cheiro das águas, ela vai até onde está a água, ela anseia por aquele momento. Também a minha alma assim anseia pelo Senhor. Esse desejo por Deus, essa fome, essa vontade, né, de ter a presença dele, irmãos, não terá nenhum significado os nossos juntamentos quando eles voltarem, se essa não for a nossa consciência de um Deus que está presente, de um Deus que faz diferença na nossa vida, nas nossas celebrações, nos nossos ajuntamentos. Se ele não estiver presente, não tem alguma coisa errada. Então nós precisamos ter essa consciência de que eu, como igreja, eu tenho que ter fome da presença de Deus. Ei, pergunta: você já leu a Bíblia hoje? Você já orou com os seus filhos hoje? Com a sua esposa hoje? Aliás, como tem sido a nossa rotina de vida espiritual, irmãos, ultimamente? Como nós temos orado, né, nesse tempo? Se de fato temos clamado a Deus para que Ele realmente traga cura para o mundo, para o universo, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso povo. A gente tem realmente se envolvido, né, com esse Deus, tendo fome, desejo dele na nossa oração, na nossa vida devocional. Então, perguntas aqui: você é capaz de compartilhar, por exemplo, para as pessoas que estão aí em sua casa, sobre uma ocasião que você experimentou assim, uma presença de Deus que fez algo diferente na sua vida? Ou será que a gente vai viver assim de tempos em tempos nesse sentido? Então, às vezes a gente está lembrando de coisas porque foi apenas um fato lá no passado, mas não tornou-se para a gente uma rotina de vida, uma coisa ordinária na vida. Então, como igreja irresistível, nós ansiamos por Deus. O nosso desejo por Deus tem que ser o tempo todo, e todo o tempo. A pergunta é: como é que você avalia essa presença dentro da igreja hoje? Você é alguém que promove isso? A sua vida de oração, de devoção com Deus, leitura da palavra dele, o quanto você fala desse Cristo Jesus para as pessoas lá fora, realmente gera impacto nas pessoas? Como é que você avalia a sua adoração a Deus? Como é que a nossa adoração nesses últimos dias tem acontecido? Será que precisa de um mecanismo para isso? Se precisar, irmãos, tem alguma coisa errada. Então, a igreja irresistível, ela invoca a Deus com sinceridade. Deus é Espírito, diz a palavra, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você acha que as pessoas estão marcadas por um profundo sentimento ou senso da presença de Deus? Sinceramente falando. Se elas estão, por que está acontecendo com elas? Se elas não estão, o que levaria elas a sentirem essa presença de Deus profundamente em suas vidas? Eu tenho certeza em absoluto que muitos conflitos conjugais, crises familiares estão acontecendo, irmãos, porque as pessoas, as famílias deixaram Deus de lado muitas vezes. Ora, uma nação que quer ser abençoada e bem-aventurada, ela precisa ter Deus como prerrogativa dela. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra. Então, na nossa vida, não pode ser diferente. Então, geralmente nós nos preocupamos muito com a logística, com a administração das atividades da igreja, mas isso é apenas um detalhe. Agora, o mais importante é a presença de Deus no meio dela. Eu lembro de uma história que alguém compartilhou de um culto que seria feito. Ele trabalhou para que aquele culto fosse feito ao ar livre, e ali ele fez um grande convite para a cidade toda, ali onde estava aquele evento marcado, e ele pediu muito para Deus que Deus abençoasse aquele momento, para que na hora daquele evento Deus contemplasse o evento com folga, digamos assim, com um ambiente tranquilo, sem chuvas, sem tempestades. Acreditem vocês, na hora do culto Deus envia uma chuva profunda, e a chuva derramava-se sobre aquele lugar, ao que aquele homem então disse: Deus, não é possível que o Senhor não tenha ouvido a minha oração. Eu orei tanto para que não acontecesse isso,
está de brincadeira comigo, agora vem essa chuva aí, vai estragar o evento, não vai ter ninguém no evento. Então ele ouviu Deus assim falando claramente ao seu coração: ei, qual é a sua preocupação? A ausência de chuva ou a minha presença? Então, queridos, nós estamos mais preocupados com a ausência de problemas ou com a presença de Deus? Ainda que nós não possamos ver o Senhor, mas nós podemos senti-lo. Essa é uma grande verdade de Deus para os nossos corações. Deus é aquele que enche os céus e a terra. Jeremias fala sobre isso para o nosso coração. Então, segundo ele, o Cordeiro, para essa igreja que tem sede de Deus, há 3 componentes vitais, que sinalizam essa presença. Primeiro, reconhecer o vazio em nós e a necessidade de nos aproximarmos dele. Irmãos, eu frequentemente me percebo, às vezes, tentando fugir daquele que é o colo de Deus. Às vezes eu acho que eu consigo resolver as minhas próprias situações pelas minhas competências. E não poucas vezes eu me frustro quando eu ajo dessa forma. Então Deus nos mostra que nós precisamos reconhecer o vazio que há em nós, que só por nós mesmos, pelas nossas habilidades ou competências, não podemos conseguir preencher esse vazio jamais. Então isso acontece quando a gente vem à igreja, às vezes, e não há em nós o fruto do Espírito Santo. E às vezes há no coração de muita gente somente maus frutos. Então isso não é possível para alguém que realmente diz crer em Deus e que é a sua igreja. Então, queridos, a pergunta é: nós estamos buscando de Deus mesmo esse alimento para encher o nosso coração, o nosso vazio? Aonde é que de fato nós temos procurado suprir as nossas necessidades? Ei, será que a gente não tem buscado suprir isso em nós mesmos? Na nossa própria habilidade, no nosso dinheiro? Qual é o seu maior medo nesse tempo de pandemia? É o medo de não ter mais dinheiro? É o medo de não ter sustento para sua casa? Ou é o medo de Deus se ausentar dessa nação? Então, sem cuidado, a gente vai caminhar para uma falta de devocionalidade. Então, queridos, sem visão, nós não vamos ter condição de entender qual é o senso de direção de Deus para a vida dessa igreja. Então, se há em nós algum vazio, nós temos que reconhecer que Deus é aquele que nos completa em todos os sentidos. Como Davi que expressa: a minha alma tem sede de Deus. Davi ficava ansioso por buscar essa presença. Então não pense você que nós iremos resolver as nossas vidas com o nosso próprio freio. Eu diria o seguinte, que o grande freio nosso é o temor a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos encher a nossa vida de boas respostas, de boas decisões, com certeza enchendo o nosso coração de Deus e da sua palavra. Quantos casamentos fadados ao fracasso porque os maridos não estão buscando a Deus nas suas casas, não estão assumindo sacerdócio dentro de casa para corrigir os filhos, para poder falar-se com a esposa de forma que Deus agrada, porque a igreja, ela se casou. Nós somos assim, essa representatividade como no nosso casamento, nós cumprimos essa missão de forma muito clara. O marido representa Cristo e a mulher a igreja. Então nós temos que estar preocupados se na nossa relação conjugal, com os nossos filhos, com as pessoas de fora, o que nós falamos, a nossa fala, o nosso tom de fala, o que nós conversamos, o conteúdo da nossa conversa, se de fato ele é saudável, abençoador e transformador. Então, amados, vamos nessa manhã e nesse dia reconhecer, queridos, que precisamos encher mais o nosso coração de Deus. Ei, você já leu a Bíblia uma vez na sua vida, por exemplo? Meu pai, ele já está com quase 80 anos, e provavelmente meu pai já leu a Bíblia mais de 15 vezes. E eu me lembro quando estava no seminário e voltava para casa, chegava lá à noite, às vezes em casa, e meu pai estava trabalhando no posto de combustível, e para lá eu ia. Quando chegava lá eu me deparava com ele lendo a Bíblia, e isso enchia muito meu coração, porque eu sabia que ali ele estava buscando mais do que um sustento, o alimento para a alma dele.
Então, é isso que nós precisamos, queridos, sentir a necessidade mesmo de buscar a Deus, para as nossas decisões serem tomadas com mais conexão, com mais coerência. Então, precisamos então preencher também, em segundo lugar, segundo ele, o vazio com aquilo que é certo. Ou seja, não basta você apenas preencher a sua vida com o vazio, ou aliás com a palavra, mas com aquilo que é certo. Sincronizar o nosso coração com o céu. Pergunte a você mesmo, às pessoas, ao seu redor, se o que estamos fazendo está de fato contribuindo com aquilo que é o caráter de Deus na nossa vida. Paulo fala assim para nós: olha, vamos andar de acordo com o que temos alcançado, aquilo que é certo. Paulo fala também em Filipenses: tudo aquilo que for puro, amável, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nessa manhã e nesse dia, eu quero trazer a você uma reflexão. Essa igreja irresistível que é você, precisa encher o vazio com aquilo que é certo. Perguntar ao nosso coração: o que eu estou valorizando é também o que Deus valorizaria? Os meus enfrentamentos, as minhas opções de decisões, elas estão realmente garantidas de que de fato isso é o que Deus quer para a minha vida? E é uma terceira coisa que ele fala: eu preciso também exibir intencionalmente sinais de uma fé visível e concreta. Isso para mim é maravilhoso. A nossa fé, embora Hebreus fala que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas a nossa fé, ela pode ser buscada e com o cuidado de que essa presença é real. Não é uma ficção, não é uma coisa ilógica, não é uma fantasia, não é ilusão, não é uma ótica, ilusão de ótica, é uma realidade, irmãos. Muitas vezes, por não ter o cuidado de buscar essa presença e essa fé, nós confundimos aí com o emocionalismo, com o fanatismo, mas não. Essa fé, ela é visível, ela pode ser apalpada, ela pode ser tocada através de quê? Da nossa própria atitude. Então, a nossa fé, ela se traduz no quê? Na nossa relação. Quando nós abraçamos o irmão como ele tem que ser abraçado, como nós visitamos o órfão como ele tem que ser visitado, quando a gente atende o aflito, o necessitado, como ele tem que ser atendido. Esse é o nosso papel em termos de igreja, para revelar a nossa fé. A nossa fé, ela não se traduz apenas naquilo que é o vertical, ou seja, a minha relação com Deus. A nossa fé, ela se horizontaliza também, ou seja, da mesma forma que ela alcança e toca o coração de Deus, ela vai alcançar as pessoas através da minha expressão de fé, daquilo que eu faço, da minha atitude, da minha postura, enfim. Então, Abraham Lincoln falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: olha, sem ti, Senhor, preciso fracassar. Que consciência a de Abraham Lincoln. Sem ti, Senhor, preciso fracassar. Então a pergunta é a seguinte: você poderia fazer assim, mas como é que eu posso reconhecer que Deus está presente no meio da gente? Primeiro, quando os corações e vidas estiverem sendo transformadas pelo Evangelho através da sua vida. Então, uma coisa é termos a certeza de que a obra da salvação é através de Cristo na cruz. Uma coisa é nós sabemos que através da fé nos apropriamos dessa salvação. Mas é também igualmente interessante que saibamos que nós somos ferramentas que Deus usa, instrumentos que Deus usa para a propagação dessa fé. Então a igreja nesse tempo ela tem uma oportunidade muito grande de refletir o caráter de Cristo, o amor de Cristo, perdão de Deus para as pessoas, de olhar para o faminto, para o necessitado, para o carente, de cruzar as fronteiras da nossa inquietação, do nosso comodismo também, e levarmos essa palavra de uma forma, quem sabe através de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, enfim, daquilo que Deus permitir em termos de recurso para nós, para que pessoas possam conhecer o amor de Deus na nossa vida, queridos, e assim eles sejam transformados por esse Jesus. Então, faz quanto tempo que você não compartilha o Evangelho de Cristo com alguém? Sinceramente falando. A outra coisa que ele fala aqui é que Deus pode ser visto em nosso meio, a sua presença, quando as pessoas são impactadas
no nosso momento de celebração. Irmãos, o nosso culto a Deus, ele não pode ser um culto mecânico. Me refiro também ao nosso ajuntamento. Eu preciso pensar, eu preciso vigiar a minha vida e você também, para que quando nós estivermos nos ajuntando numa celebração, que haja o mesmo espírito, irmãos, na fé, no espírito da palavra de Deus, na adoração, na busca incessante, para que aquele momento seja um momento onde Deus possa derramar curas, milagres, sinais e prodígios. Deus não mudou, sua palavra é a mesma para nós ainda hoje, o Evangelho é o mesmo para nós ainda hoje, mas às vezes nós mudamos com o tempo, porque achamos que a gente já alcançou uma certa maturidade e um certo conhecimento. Então, que as pessoas que estiverem no nosso meio, que visitem a nossa casa, elas sejam impactadas com essa presença, com o caráter de Cristo na nossa casa. Que elas possam ver Jesus Cristo na nossa relação, o modo como nós tratamos a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos parentes, amigos, o modo como nós tratamos os nossos negócios. Então essas coisas todas convergem para um único fim, de quando a gente estiver vivendo essa vida plena mesmo, de uma santificação em Deus, de busca incessante, nós seremos visitados, eu tenho certeza, irmãos, de uma presença, sim, de um poder extraordinário em nosso meio. A igreja do primeiro século, ela experimentou isso de uma forma muito consistente, de forma assim que as pessoas eram levadas a esse evangelho, impactadas a esse evangelho, porque eles percebiam que aqueles homens que eram galileus, que eram iletrados, agora eram homens que estavam falando e vivendo um poder sobrenatural. Então, eu queria encerrar a nossa aula dessa manhã pensando com você em algumas aplicações. Nessa semana mesmo, você poderia fazer um desafio para você e para sua casa. Tente encontrar um lugar a só com Deus. Não sei se vai ser no seu quarto, no seu quintal, no banheiro, enfim. Tente encontrar um lugar a só com Deus, a sós com Deus. Para que você possa desfrutar e buscar, como Davi que ansiava, por essa presença. E olha, eu tenho certeza absoluta que ao fazer isso, não somente você, mas toda a sua casa será visitada por essa manifestação e esse poder de Deus. Segundo, medite na palavra dele essa semana. Escolha um texto para você ler, um livro, quem saiba, o Evangelho, cartas de Paulo, Salmos, Provérbios, mas faça isso. Leia, busque a Deus, busque a palavra dele. Anseie por essa palavra, querido, como os cristãos de Bereia eram ávidos em receber a palavra nos seus corações. E você vai depois compartilhar o que você leu com a sua esposa, com os seus filhos. Escuta, como é que está a sua devocional, o nosso devocional em casa? Nós temos um privilégio muito grande de ter essa ferramenta, ter o pastor em casa com o pastor. E é uma oportunidade que você tem de reunir a sua casa e em torno da palavra. Esse é um momento que a gente não pode sair de casa, mas não precisa sair de casa para cultuar a Deus. Nessa hora não, até porque não temos condição para isso. Isso vai passar e com certeza nós iremos assim, vejamos um momento de que espaço a gente poder se encontrar e podemos abraçar uns aos outros, chorarmos juntos, alegrarmos juntos. Mas nessa hora você pode reunir a sua casa em torno dessa palavra e refletir sobre ela. Você vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida, toda a sua família, dos seus vizinhos inclusive. Terceiro, busque orar no Espírito. O que é isso, pastor, que você está falando? Queridos, é muito mais do que uma oração da carne. Você ter a disposição de ouvir primeiramente Deus. Às vezes, no meu tempo de oração, eu paro de falar, porque às vezes nós somos levados a falar muito, a pedir muito, como se a nossa fala é que entregasse a Deus uma oração plena. Não, muitas vezes eu preciso ouvir Deus, escutar Deus, para Deus falar o nosso coração. E um dia alguém falou assim para mim, que história é essa de Deus falou com você? Eu falei assim, escuta, me fala então ao contrário. Como é que você vai viver uma vida cristã sem que Deus fale com você? Isso é impossível. Então, de que maneira isso acontece? Orando no Espírito. Fala com Deus a sós no seu quarto. Manifeste a Ele o quanto você o ama.
Deixe que aquela palavra que você ouviu durante aquele dia possa realmente permear o seu coração, sua alma. Você poderia, por exemplo, orar em salmos. Então, há tanta forma de você buscar Deus nesse sentido que não tem que uma forma explícita ou correta ou direcionada ou a única, absoluta, não. Isso é muito pessoal, irmãos. Isso é muito pessoal, mas faça isso. Busque orar ao Senhor, não abra mão do seu tempo com Deus. E finalmente, tenha experiências extraordinárias com Deus e depois compartilhe isso com alguém. Procure então desenvolver uma atitude diferente daquela rotina quando você estiver participando depois do culto na igreja. Vai chegar esse momento que nós iremos voltar para o templo. Será um tempo assim que nós ansiamos muito, com certeza. Eu estou aqui imaginando como será o nosso primeiro culto de retorno, sabe? Mas antes que isso aconteça, desenvolvamos esse culto na nossa vida pessoal e particular, na nossa casa, para que quando, irmãos, a igreja estiver reunida, depois nós entendamos exatamente o que é que Deus trabalhou no nosso coração nesse tempo para ser igreja, e uma igreja irresistível. Então essa igreja irresistível, ela tem fome da presença de Deus. E eu quero a cada dia orar para que Deus me dê fome dele, que eu não me perceba vivendo sem ele em nenhum momento, porque sem ele nós nada podemos fazer. Foi assim exatamente que ele falou ao nosso coração: sem mim nada podeis fazer. Então eu quero ter a cada dia sede desse Deus. Eu quero que a minha casa tenha sede desse Deus. Eu quero que a minha família tenha sede desse Deus. Que a cada dia a minha casa, o meu lar seja visitado por essa presença maravilhosa de Deus na nossa vida. E faz diferença, irmãos, com certeza, muita diferença. Então, aonde é que estamos buscando satisfazer os nossos anseios de adoração, por exemplo? Que seja em Deus, que seja em Cristo, que seja no louvor que agrada ao coração dele. Amém? Tenha um bom dia, tenha uma boa semana, que Deus te conduza nesse tempo de forma maravilhosa e extraordinária. Quero orar pela sua vida e pela sua casa. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de estudo da tua palavra. Oramos, ó Pai, para que seja um tempo onde a reflexão dessa realidade, dessa igreja irresistível, ela realmente alcance o nosso coração. Que nós, ó Pai, sejamos transformados no nosso entendimento, para que a cada dia sejamos essa igreja que impacte as pessoas com a nossa forma de vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com a nossa maneira, Deus, de tratar as pessoas em todo o tempo e o tempo todo. Que seja, Deus, a tua palavra que possa alicerçar as nossas decisões, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, nesses dias agora que se seguem, a consciência cada vez mais de uma igreja que busca preencher o teu coração. Que o nosso anseio pela tua palavra, pela oração, seja verdadeiro, seja real, não mecânico, não produzido, ó Pai. Não uma coisa, Deus, que de aparência, mas que seja de verdade, de fato. Para que em todas as coisas o teu nome seja honrado e glorificado em nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.